Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem esse final de semana. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Espero encontrá-los todos aí com saúde, né? Cheios de esperança, né? Ontem, enfim, tivemos ali aprovado pela Anvisa em caráter emergencial a aprovação de 2 vacinas, né? Que poderão ser aplicadas, né, em nós brasileiros, e isso para nós é muito importante, né? Cremos aí que agora, se essa política deixar, né, se os políticos deixarem as coisas fluírem, né, usarem um pouquinho mais de racionalidade e considerarem a vida humana mais importante do que o poder, talvez as coisas comecem a se estabilizar. Independente de qualquer coisa, nós precisamos considerar a vida humana, né? Estamos aí vivendo esse grande problema em Manaus, e não é só em Manaus. Eu creio que você que me assiste, que tem me ouvido, você tenha perdido já para essa doença um parente, um amigo, um ente querido teu, alguém que você conhece, né? Que devido a essa doença acabou perdendo a sua própria vida. E quando nós consideramos a vida humana, nós não deveríamos colocar o poder, né, a autoridade, os holofotes à frente de tudo isso. E o que nós assistimos ontem, o que nós temos visto aí, né, infelizmente é ridículo, né? É insuportável, né? É repudiante o que nós temos visto em relação a esses políticos, né? Buscando os holofotes, disputa política, disputa de poder, né? Com base na vida humana, naquilo que é tão importante para nós, queridos. Ontem nós estávamos no nosso culto, cultuando a Deus, e estávamos cantando uma canção que falava do Deus, do sobrenatural, né? E veio um peso muito grande no meu coração em relação a todo esse choro, a todo esse medo, a toda a incerteza, sabe? Que as pessoas estão vivendo. Perder uma pessoa próxima, perder um familiar, querido, significa marcar uma história para sempre. Nós não deveríamos fazer pouco caso disso, nós não deveríamos, né, ser indiferentes a tudo isso. A partir de cima, a partir desse poder público imundo, que tem buscado seus benefícios próprios, tem buscado, né, a tua vontade própria, buscado reeleição, buscado poder político. Cara, isso desculpem eu estar falando isso, mas eu não consigo assimilar vida humana com poder, vida humana com política, vida humana com interesses próprios em primeiro lugar. Então, oramos ontem, eu creio que você também deve estar orando. Na verdade, vamos orar já também. Talvez esse devocional de hoje não dê tempo para a palavra, mas que você aí na tua casa, que você se una conosco, né, em oração por essas famílias, por essas pessoas, por esses estados, por esses municípios, né, por esse país. Que Deus toque o coração desses políticos, das pessoas do poder público, que podem sim, de alguma forma, minimizar um pouco o sofrimento desse povo, independente de certo ou errado, independente se foi uma negligência humana, né? E houve, com certeza, muita negligência humana, né, nesse período festivo aí de Natal e Ano Novo, mas queridos, eu acho que nós deveríamos considerar um pouco mais a vida humana ao invés do poder público, o poder político. É só isso que está na minha cabeça, é isso que eu não consigo entender como pastor, como alguém que tem um pouquinho de discernimento espiritual. Nós não podemos apoiar ou nos posicionar a favor ou contra de um poder público tão negligente. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê discernimento acerca de tudo isso que está acontecendo, que Deus tenha misericórdia desse povo, que o Senhor alcance através do nosso amigo inseparável o coração de tantas pessoas que nesse momento, queridos, estão derramando lágrimas pelos seus entes queridos, pelos teus familiares,
por aqueles que eles amam. E eu creio que Deus também não está indiferente a isso. Ele está esperando uma resposta nossa também em relação a isso, para que nós venhamos orar, nos colocar na brecha, taparmos os muros, como falamos aqui, queridos. Que nós venhamos estar muito mais conectados com o Consolador, com o Ajudador, com o nosso amigo fiel, com o nosso amigo inseparável, ao qual Ele designou para nós. Então, peço perdão pelo meu desabafo, mas realmente eu tenho algo no meu coração que me deixa tão triste em relação a tudo isso. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Creio que você já pegou o teu café, você já pegou a tua palavra. Vamos torcer que dê tempo ainda para nós entrarmos na palavra. Estamos falando do amigo inseparável, estamos falando do Espírito Santo de Deus, né? Sábado estávamos lá com o pastor Emerson, foi uma bênção na casa dele, gravamos tomando um café maravilhoso, foi uma bênção. O pastor Emerson trouxe um testemunho tremendo e é bem isso mesmo, queridos. O aquário estava pronto, toda a estrutura, né, estava pronta, os peixes mais lindos estavam lá, mas faltou a água da vida. E talvez o que esteja faltando na sua e na minha vida, por muitas vezes, queridos, o que falta nas nossas vidas é a água da vida, que é dada para nós através do nosso amigo inseparável, o Espírito Santo de Deus. Eu digo para vocês que assim como os peixes não têm vida sem água, né? Sem a água, nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, não temos vida sem o nosso amigo inseparável, sem o Espírito Santo de Deus. E olha o que diz a palavra no livro de João, capítulo 14, no versículo 17, no devocional passado. Eu comecei a falar sobre isso, falei que ia ler o versículo 16 e 17 e acabei não lendo o 17. Mas hoje nós vamos lá, vamos ler o versículo 17 também para a gente acompanhar ali, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho o som aqui que está quase acabando, senão entra comercial e daí fica feio. Vamos lá. Então, versículo 17 fala o seguinte: então vamos lá, João 14:17, ele fala: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, queridos, você pode falar que não conhece o Espírito Santo, que você não tem contato com ele, que você é muito, como é que diz, profundo isso para você, que isso é muito amplo para você, para o teu entendimento. Mas a palavra fala sobre isso. Ele diz que o mundo não pode receber porque não vê, porque não o conhece. Mas vós, porém, né, vós que conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, é uma questão de fé, o amigo inseparável, porque ele foi designado para habitar em nós e estar em nós. Então, o mundo não vê. Então, não adianta eu e você ficarmos procurando o Espírito Santo no mundo, querendo ver como o homem vê, porque nós só vamos ver com os olhos espirituais. E quem nos proporciona esses olhos espirituais? O Jesus. Após nós o recebermos, após nós recebermos Jesus, nós passamos por um filtro. Por quê? Por causa da queda do homem no Éden. Então, após a queda do homem no Éden, nós precisamos receber Jesus para que nós possamos abrir a nossa visão espiritual e nós enxergarmos e vermos o nosso amigo inseparável. O mundo não pode receber nem o ver, porque não o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele está convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo inseparável, ele precisa estar conosco e estar em nós, através da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, se você não o vê ainda, se você não o conhece, eu te desafio a buscá-lo, a falar com ele, a se relacionar com ele, porque daqui por diante nós vamos construir algo para que você o veja e para que você o conheça, e para que ele esteja com você
e em você. Amém? Um beijo no teu coração. Amo vocês. Amanhã nós falamos um pouquinho mais. Até eu fico aqui com o meu café. Até amanhã. Tchau, tchau.